Uma rodovia restaurada em poucos meses, várias obras surgindo no mesmo mapa de Goiás e uma pergunta que começou a circular entre analistas de infraestrutura. O que realmente está acontecendo no sudoeste do estado? Nos últimos anos, o estado de Goiás acelerou obras rodoviárias em regiões agrícolas estratégicas. Quando essas rotas aparecem juntas no mapa, surge uma curiosidade inevitável. Mapas logísticos, dados de transporte e o avanço da produção agrícola revelam que essas conexões podem ter um impacto maior do que parece. A questão agora é clara. Goiás está apenas recuperando estradas ou fortalecendo silenciosamente um novo eixo logístico do agro? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E se você quiser aprender a ganhar com vídeos de notícias como este que você está assistindo, veja o link no comentário fixado. Tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A Go 184 atravessa uma das regiões mais produtivas do estado de Goiás. O sudoeste goiano se transformou, nas últimas décadas, em um verdadeiro coração agrícola do centro-oeste. Ali, se concentram vastas áreas de produção de grãos, pecuária, em escala industrial e uma rede crescente de agroindústrias que abastecem mercados em todo o Brasil e também no exterior. Mas toda essa engrenagem depende de algo que muitas vezes passa despercebido: estradas. Sem logística eficiente, a produção perde velocidade, o custo aumenta e aquilo que nasce competitivo dentro da porteira começa a perder força quando precisa viajar centenas de quilômetros até chegar ao consumidor. Por isso, quando uma rodovia estratégica passa por restauração rápida, a notícia se espalha rapidamente entre produtores, transportadores e especialistas em infraestrutura. Foi exatamente o que aconteceu com a Go 184. A obra devolveu fluidez a uma rota que conecta cidades importantes do sudoeste goiano à divisa com o Mato Grosso do Sul. O impacto foi imediato. Caminhões passaram a percorrer o trajeto com mais segurança. O tempo de viagem diminuiu. O desgaste de veículos caiu e o transporte de cargas ganhou previsibilidade. Mas o ponto que começou a despertar curiosidade não foi apenas a obra, foi o contexto em volta dela. Nos últimos anos, o estado de Goiás iniciou um ciclo intenso de recuperação e melhoria de rodovias. Diversos trechos estratégicos passaram por obras. Entre eles, aparecem rotas importantes para o transporte regional, como a GO 210, a GO 401 e a GO 50. Quando cada intervenção é observada separadamente, a interpretação parece simples. Estradas antigas sendo restauradas, manutenção necessária, obras comuns em qualquer programa de infraestrutura. Só que algo muda quando essas obras são colocadas juntas no mapa. As linhas começam a se conectar. Rotas que antes pareciam isoladas passam a formar corredores mais eficientes. Caminhos que antes exigiam desvios longos passam a oferecer trajetos mais diretos. E pouco a pouco surge um desenho logístico que chama a atenção de quem acompanha a infraestrutura no país. É como se várias peças começassem a se encaixar. Cada estrada representa uma conexão. Cada conexão encurta distâncias. E quando distâncias diminuem, a economia responde. Existe também um detalhe geográfico que torna essa região especialmente relevante. O sudoeste de Goiás está localizado entre algumas das áreas agrícolas mais produtivas do centro-oeste. Ali circula parte importante da produção que sai das lavouras em direção a centros de processamento, armazéns e rotas de distribuição.
Isso significa que uma melhoria em uma estrada local pode gerar efeito em cadeia. Um caminhão que parte de uma fazenda, outro que segue para uma cooperativa, outro que transporta insumos para a próxima safra. Todos fazem parte do mesmo sistema logístico, e sistemas logísticos funcionam como redes. Quando um ponto melhora, toda a rede sente o impacto. Por isso, especialistas em infraestrutura observam mapas rodoviários com atenção quase cirúrgica. Eles sabem que estradas não são apenas traços no território. São caminhos por onde circulam riqueza, produção e desenvolvimento. E é nesse momento que surge a virada mais interessante dessa história. Talvez o protagonista dessa transformação não seja apenas uma rodovia específica. Talvez seja o momento econômico que o Centro-Oeste está vivendo. Nos últimos anos, a produção agrícola da região cresceu em escala histórica. Estados como Goiás ampliaram produtividade, modernizaram tecnologias e consolidaram cadeias produtivas que movimentam bilhões de reais todos os anos. Mas produção crescente traz um desafio inevitável: transporte. Cada safra maior exige mais caminhões, mais rotas eficientes e mais infraestrutura capaz de mover milhões de toneladas de carga. Se as estradas não acompanham esse crescimento, o sistema começa a travar. Filas aumentam, custos disparam e parte da competitividade se perde no caminho. É exatamente por isso que melhorias rodoviárias em regiões produtivas ganham tanto peso econômico. O que parece apenas manutenção de estrada pode representar algo muito maior. Um reforço gradual de toda uma rede logística. Não existe anúncio dramático, não existe um grande discurso explicando cada detalhe. Mas existe algo que analistas observam com atenção: a forma como as conexões começam a se fortalecer. E quando logística melhora, algo poderoso acontece. O custo do transporte tende a cair. Quando transportar fica mais barato, produtores conseguem levar mercadorias mais longe, empresas conseguem planejar melhor suas operações. Investimentos começam a aparecer em regiões antes consideradas distantes dos grandes centros. Foi exatamente assim que muitas regiões do mundo se transformaram economicamente. Ferrovias mudaram cidades inteiras nos Estados Unidos no século XIX. Portos redefiniram rotas comerciais na Europa por séculos. Corredores logísticos reorganizaram economias inteiras em países que decidiram investir em infraestrutura. Infraestrutura nunca é apenas concreto e asfalto. Ela é, na verdade, uma rede que conecta produção, comércio e desenvolvimento. E é por isso que o mapa de Goiás começou a chamar a atenção. Porque quando várias rotas começam a melhorar ao mesmo tempo em uma região produtiva, a pergunta surge quase naturalmente: estamos vendo apenas um conjunto de obras rodoviárias ou o fortalecimento de um novo eixo logístico no coração do Brasil? Essa pergunta ainda está sendo debatida por quem acompanha infraestrutura e agronegócio de perto. Mas uma coisa já é clara: quando estradas melhoram, oportunidades aparecem. Regiões que antes pareciam distantes se aproximam dos mercados. Cadeias produtivas ganham eficiência e o território passa a competir em outro nível. Agora a reflexão volta para quem acompanha esse movimento. Essas obras representam apenas a recuperação normal de rodovias estaduais? Ou indicam que o estado de Goiás está consolidando pouco a pouco uma posição estratégica dentro da logística do agronegócio brasileiro? A resposta pode estar justamente no mapa. Deixe aqui seus comentários. Antes de encerrar, vale registrar algo que tem dado muito valor aos vídeos anteriores: a participação de quem acompanha o canal. No vídeo passado, por exemplo, Paulo Afonso, diretamente de Rio Verde, deixou uma mensagem de apoio que mostra exatamente de onde vem a força econômica dessa região. Rio Verde é hoje um dos maiores polos do agronegócio brasileiro.
E comentários como o dele lembram que boa parte dessa discussão sobre logística acontece no dia a dia de quem vive e trabalha ali. Antônio Aparecida trouxe uma reflexão importante sobre as ferrovias no Brasil e sobre o desafio histórico de integração nacional do transporte ferroviário, um tema que sempre volta quando se fala em eficiência logística no país. Já Nando Cablin mencionou a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, projeto iniciado em Mara Rosa, no norte de Goiás, que realmente faz parte das discussões atuais sobre corredores logísticos e expansão ferroviária no Centro-Oeste. E também fica o agradecimento a Ilza Silva, que participou da conversa e ajudou a movimentar o debate no vídeo anterior. Cada comentário acrescenta uma peça a esse quebra-cabeça, que é entender como infraestrutura, produção e logística se conectam no Brasil real. E claro, agradecimento também a todos que comentaram e acompanharam o vídeo anterior e que não foram citados aqui, porque os comentários continuaram chegando até o fechamento desta edição. Todos são muito bem-vindos por aqui. O espaço continua aberto para novas análises, perguntas e observações, porque muitas vezes são justamente essas conversas que revelam os detalhes que não aparecem nas manchetes. Porque às vezes uma estrada parece apenas um caminho entre cidades. Mas quando várias estradas começam a se conectar, um novo cenário econômico pode estar surgindo bem diante dos olhos de quem sabe observar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.